Olá, meus amores, como vocês estão? Vamos para mais uma etapa dessa jornada da heroína. No vídeo passado, a gente deu a introdução, que para mim, particularmente, foi bem forte, foi um relembrar de muitas questões, muitas coisas. E então, quero saber de vocês, me conta como que foi para vocês essa introdução. E vamos começar hoje com o capítulo 1, que é a separação do feminino, a primeira etapa do início da jornada da heroína, que a Maureen Murdock fez a jornada da heroína, não mostrei no vídeo passado, né? Então, para quem não tem o livro, apareceu para ela nessa imagem aqui circular, e aí em 10 etapas, né? E como ela falou, não necessariamente elas ocorrem de forma linear. Ela começa com a separação do feminino e termina com a integração de masculino e feminino, mas essa jornada não é linear, é cíclica, e ao mesmo tempo que você pode estar vivendo uma fase, pode estar vivendo a fase da separação, pode estar vivendo outra fase, como o despertar para o sentimento de aridez espiritual, que é a parte da morte. Então, aqui só dando um exemplo, tá? E é mais uma questão, uma característica do feminino, que é a ciclicidade. Então vamos lá. Como sempre, ela começa aqui com uma citação. Então, capítulo 1, separação do feminino. A mãe representa a vítima dentro de nós, a mulher sem liberdade, a mártir. Nossa personalidade parece perigosamente borrar-se e justapor-se à de nossa mãe. E numa tentativa desesperada de saber onde termina a mãe e começa a filha, realizamos uma cirurgia radical. Adrienne Rich, da Mulher Nascida. Me veio aqui uma sensação muito forte no outro vídeo, veio, mas eu fiquei tão impactada com a leitura e tão reflexiva que eu acabei não trazendo para vocês. Porque no vídeo passado, no capítulo da introdução, ela falou sobre Perséfone, né? Então eu senti de trazer para vocês aqui e ler o mito de Perséfone, para quem não conhece, para compreender essa dinâmica, né, dessa deusa. Então, dá só um minutinho que eu vou olhar, porque agora iniciando eu lembrei disso e aí eu vou pegar para não esquecer e ler aqui para você, tá bom? Só um minuto. Então, pausei aqui e voltei para buscar aqui o oráculo da deusa e a gente lê um pouquinho sobre Deméter, que vai trazer para gente sobre Perséfone, tá bom? Então, eu vou ler na mitologia. Então, Deméter, cujo nome significa porta de entrada para o feminino misterioso, foi adorada como a grande deusa muito tempo antes de os gregos patriarcais conquistarem os povos que adoravam a deusa que agora é a Grécia e impusessem seu panteão olímpico dominado por deuses masculinos. Como grande deusa, Deméter é conhecida por criar a agricultura, por instituir a ordem social e por seus ritos de mistério em Eleusis. Num belo dia de primavera, a filha de Deméter, Perséfone, foi capturada por Hades, deus do inferno. Em meio à dor e ao trauma emocional, Deméter retirou sua energia vital da terra e veio o inverno. Zeus persuadiu Hades a devolver Perséfone a Deméter, para induzir Perséfone a ficar, pois ninguém pode voltar do inferno depois de comer o alimento dos mortos. Hades deu a ela um romã e ela comeu 6 sementes. Assim foi-lhe permitido voltar para Deméter durante 6 meses do ano. Os outros 6 ela passava com Hades no inferno. Então, Deméter fala, traz muito a questão de sentimentos e emoções. Esse mito, né, que retrata a nossa jornada.
Então, qual que é o significado, né, disso? Qual que é o significado dessa carta, desse oráculo que eu senti de ler para vocês, que é o oráculo das deusas, tá bom? Deméter veio para iluminar o seu caminho pelas trevas e pelo desafiador labirinto dos sentimentos e das emoções. Está na hora de alimentar a totalidade, aceitando, reconhecendo e expressando os seus sentimentos. Sentimentos são o que você sente. Emoções são as suas reações aos sentimentos. Sentimentos não expressados crescem e podem provocar doença, pois ocupam espaço interior e bloqueiam o fluxo de energia sã. Talvez seus sentimentos e você não tenham sido ouvidos quando você era criança. Por isso você precisou dar mais energia a eles para receber qualquer tipo de resposta. Talvez o seu medo das emoções ou dos sentimentos a tenha deixado muito vulnerável. Talvez a tenha soterrado, levado a lugares de onde você não é capaz de voltar. Deméter diz que quanto mais você aprender a aceitar e a reconhecer seus sentimentos, menos tempo você gastará em redemoinhos emocionais e mais energia terá para viver a vida. Quanto mais você aprender a aceitar e respeitar os seus sentimentos, mais seguro se tornará expressá-los. Certo? Então, tudo a ver, né, com o que a gente leu na introdução e com essa busca pelo feminino. É entrar nesse mundo, entrar em contato com os sentimentos, é compreender esses sentimentos, olhar para eles e aceitá-los e manifestá-los. Certo? Então vamos lá. Capítulo 1, vamos continuar aqui. Tanto os historiadores da maternidade quanto os teóricos da psicodinâmica nos recordam que desde a Revolução Industrial, as mães são responsabilizadas, enaltecidas ou recriminadas por quem seus filhos são e pelo tipo de pessoa que se tornam. A mãe é vista como a principal causa do desenvolvimento positivo ou negativo de uma criança, sem que a autoridade e o respeito que seu papel recebe dentro de seu sistema familiar específico ou da cultura em que se insere sejam levados em conta. A sociedade deposita uma enorme responsabilidade sobre a mãe, mesmo sem lhe conceder qualquer apoio financeiro, prestígio ou elogio por exercer um trabalho de tamanha importância para toda a cultura. Não há prêmio ou menções honrosas para o exercício da maternidade. Raramente damos crédito à mãe, mas nos apressamos em culpá-la por todos os males da sociedade. Numa recente decisão judicial proferida em Los Angeles, a mãe de um criminoso condenado que era membro de uma gangue e morava numa área assolada pelo consumo de crack foi indiciada pelo que o tribunal descreveu como ausência na prestação de um cuidado materno adequado. Vale ressaltar que nenhuma menção foi feita à ausência de cuidadores paternos, de educação, de moradia e de oportunidades para crescer em uma sociedade segura e protegida. Nossa sociedade é androcêntrica. Ela vê o mundo a partir de uma perspectiva masculina. Os homens são recompensados por sua inteligência, sua ambição e sua confiabilidade, ganhando posição, prestígio ou capital financeiro. Quando as mulheres alcançam o mesmo patamar dos homens, também recebem recompensas, mas nunca as mesmas. Se as mulheres se virem através da lente masculina e se avaliarem de acordo com os padrões de uma cultura definida pelos homens, sempre acabarão se considerando deficientes ou carentes das qualidades que os homens valorizam. Elas nunca serão homens, e muitas que buscam ser tão boas quanto os homens estão ferindo sua natureza feminina. Passam a se definir em termos
de déficits em termos do que não têm ou do que ainda não conquistaram, e começam a obscurecer e desvalorizar a si mesmas como mulheres. A desvalorização das mulheres começa com a mãe. E aí, só um comentário sobre isso. Isso é uma das coisas onde começa a surgir aquele sentimento. E aí você me conta se você já teve ele ou ainda tem, que nunca nada está bom o suficiente ou que eu nunca sou boa o suficiente. Continuando. De acordo com Joseph Campbell, a tarefa do verdadeiro herói é romper a ordem estabelecida e criar a nova comunidade. Ao fazer isso, o herói ou a heroína mata o monstro do status quo, o dragão da antiga ordem, gancho aquele que mantém o passado. Do ponto de vista da cultura, os valores patriarcais de dominação e controle exercidos pela população masculina mais forte, mais ruidosa e mais poderosa estão profundamente arraigados na ordem estabelecida. Hoje, tanto mulheres como homens estão desafiando a linguagem no pensamento patriarcais, bem como as estruturas patriarcais econômicas, políticas, sociais, religiosas e educacionais, criando novos modelos. Mas no nível pessoal, a antiga ordem incorporada pela mãe e a primeira tarefa da heroína em direção à individuação é separar-se dela. Uma filha pode ter dificuldades neste processo de separação ao longo da vida inteira, mas algumas fazem rupturas mais radicais que outras. Para se distanciar de sua mãe e do poder da mãe sobre ela, a mulher pode passar por um período de rejeição a todas as qualidades femininas que são distorcidas pela lente cultural como inferiores, passivas, dependentes e sedutoras, manipuladoras e impotentes. Quanto mais a mãe representa o status quo, o contexto restritivo dos papéis sexuais e a profunda noção de inferioridade feminina dentro de uma sociedade patriarcal, mais a mulher buscará se separar dela. E conforme avança nas etapas de seu desenvolvimento e começa a compreender as raízes da desvalorização do feminino nessa cultura patriarcal, a mulher percebe que sua mãe não é a causa de seus sentimentos de inadequação. A mãe é apenas um alvo conveniente para culpar pela confusão e a baixa autoestima experimentada por muitas filhas em uma cultura que glorifica o masculino. A verdade é que nossas mães, bem como as mães de nossas mães, foram aprisionadas do mesmo modo que a esposa de Ló, numa imagem nelas projetada pelos homens. As mulheres que foram mães nas décadas de 1940 e 50 não tiveram muitas oportunidades de ir atrás dos próprios objetivos. Foram manipuladas, contidas e reprimidas com o auxílio da publicidade, das cintas emagrecedoras e do Valium. E do Valium. Eu não faço a mínima ideia do que seja Valium. Se alguém souber, me diga e depois eu vou pesquisar. Agora, tornou-se tarefa de suas filhas desatar e curar suas feridas de feminino. Rejeição do feminino. Há 25 anos, Marilyn ingressou numa faculdade feminina, determinada a estudar matemática avançada. Ela se inspirou no projeto Sputnik dos anos de 1950 e no desafio proposto aos alunos americanos para se aprofundarem nas áreas de matemática e ciências. No entanto, a verdadeira razão para sua escolha foi não haver muitas mulheres interessadas em matemática naquela época. As meninas que eu conhecia não foram estudar matemática e eu queria ser diferente. A maioria das garotas escolhiam letras, mas eu não suportava analisar enredos e personagens. Também estava cansada dos meus pais me falando para ser enfermeira ou professora, pois assim eu teria um plano B, caso meu futuro marido ficasse incapacitado.
Eu nem estava pensando em marido e muito menos queria um plano B. Eu queria fazer algo importante na área de ciências da computação. Estava cheia de idealismo adolescente. Também queria mostrar ao meu pai que era tão boa quanto o filho que ele sempre quis e nunca teve. Marilyn nunca considerou a possibilidade de não ter aptidão para matemática avançada. Apesar de sua baixa pontuação no SAT, a prova mais utilizada no processo de seleção de universidades nos Estados Unidos, e do conselho de seu orientador para que seguisse carreira de letras. Ela mal acreditou quando o diretor do departamento de matemática lhe disse para escolher outro curso no final de seu segundo ano da faculdade, explicando que seu baixo desempenho era inadequado para o nível de matemática avançada. Fiquei arrasada, recorda ela. Me lembro de sair atordoada de nossa breve conversa de 2 minutos pensando. É isso aí. Agora vou acabar como uma mulher. Simples assim. Eu pensava que a matemática me salvaria de ser mulher. Outros questionamentos revelaram que Marilyn havia rejeitado tudo que era associado ao feminino porque não queria ser como sua mãe, uma dona de casa tradicional que enxergava como frustrada, controladora, zangada e rígida. Nunca me dei bem com a minha mãe. Acho que ela tinha inveja porque eu me saía bem na escola e tive a oportunidade que ela nunca teve de fazer uma faculdade. Eu não queria acabar como ela de jeito nenhum. Queria ser como o meu pai, que eu via como flexível, bem-sucedido e satisfeito com seu trabalho. Minha mãe nunca estava feliz. Nunca me ocorreu, naquela época, que o sucesso do meu pai fosse às custas da minha mãe, ou que a raiva que ela sentia de si mesma e as ideias contraditórias que transmitia às filhas tivessem sua gênese na forma como a sociedade tratava as mulheres. Hoje, Marilyn entende que sua total identificação com os valores masculinos afetou sua visão de si mesma como mulher e que ela desvalorizava outras mulheres. Eu tinha uma postura de superioridade em relação a outras mulheres. Queria pensar como um homem. E é claro que me odiava como mulher. Bloqueei grandes áreas de mim mesma na busca por me identificar com os homens. Estabeleci para mim um padrão que exigia que para alguma coisa valer a pena deveria ser difícil, concreta e quantificável. Olha, eu vou ler de novo essa frase, porque isso é extremamente impactante. Estabeleci para mim um padrão que exigia que para alguma coisa valer a pena deveria ser difícil, concreta e qualificável. Hoje, percebo que ao rejeitar o feminino no final da adolescência, também inibi meu crescimento como mulher, negando minhas habilidades inerentes e ignorando o que me dava prazer. Pouco antes de completar 42 anos, Mary Lane teve um sonho. Eu estava num dos últimos bancos de um ônibus na Escócia. Adormecia e acordava quando o ônibus estava fazendo o retorno para pegar o caminho de volta. Estávamos na de Hard Street, acho que é assim que se pronuncia. Eram 20h45, mas ainda estava claro. O céu estava iluminado pelas luzes do norte. Ao refletir sobre esse sonho, Mary afirmou: Eu percebo que a linha de ônibus da Deard Street se refere à minha postura na vida. Deard em inglês significa inflexível. Dear hard, será? Inflexível. Exatamente o que eu fui por muitos anos. Fui implacável em resistir a tudo o que é considerado feminino. Quando não consegui ser bem-sucedida na matemática, entrei para a área da captação de recursos. Aprendi a competir, a jogar pelo poder e a seguir as regras do mundo masculino. Porém, não aprendi a relaxar, me acolher ou aproveitar a vida. Meus amigos me consideram uma workaholic e digo a eles que é mais forte que eu, que é assim que o sistema funciona. Bem,
Eu me sinto como se tivesse quitado minhas dívidas. Não quero mais andar na linha de ônibus da Die Hard Street. Enrolei aqui, mas é isso. Sacrifiquei meu relacionamento com a minha mãe, com as minhas irmãs e comigo mesma para ser heróica no mundo dos homens. Mas já é hora de voltar ao que realmente importa. Uau, né? Quem nunca passou por isso? Me conta se você também já teve essa sensação e ou se acabou de ter, né? Porque a primeira vez que eu li isso, eu me percebi em vários momentos, sem conscientemente querer isso, mas vivendo exatamente isso. A jornada começa a separação da mãe, é um subtítulo, tá? A jornada começa com a luta da heroína para se separar física e psicologicamente tanto da sua mãe quanto do arquétipo da mãe, que tem um peso ainda maior. O arquétipo da mãe costuma ser referido como um inconsciente, sobretudo em seu aspecto maternal, que envolve o corpo e a alma. A imagem da mãe não representa apenas um aspecto do inconsciente, ela é um símbolo para todo o inconsciente coletivo, que contém a união de todos os opostos. Vou tomar um pouquinho de água. A separação da mãe é um processo particularmente intenso para uma filha, pois tem que, pois tem que se separar daquela que é como ela. Ela vivencia o medo da perda, caracterizado pela ansiedade de estar sozinha, separada e de se sentir diferente da progenitora, do mesmo sexo que, na maioria dos casos, constituiu seu principal relacionamento. A separação da mãe é mais complexa para uma filha do que para um filho, porque ela precisa se diferenciar de uma figura materna com a qual deve se identificar, enquanto um filho se diferencia de uma figura materna que tem as qualidades e os comportamentos que ele aprendeu a repudiar dentro de si mesmo em seus esforços para se tornar masculino. Muitas filhas vivem um conflito entre querer levar uma vida mais livre do que a sua mãe e, ao mesmo tempo, desejar o amor e a aprovação maternas. Querem ir além de sua mãe, mas temem perder o amor dela. Muitas vezes, a separação geográfica pode ser a única maneira de resolver a tensão entre a necessidade da filha de crescer e o seu desejo de agradar a mãe. Em nossa cultura, as meninas internalizaram o mito da inferioridade feminina e, portanto, têm uma necessidade maior do que os meninos de aprovação e validação. Elas sentem dificuldades de arriscar, desagradar os pais. A independência das meninas, por ser inesperada, tem mais chances de ser interpretada como uma rejeição dos pais do que a rebeldia já esperada por parte de um menino. Essa primeira separação da menina muitas vezes parece mais um desmembramento do que propriamente uma libertação. Para realizar essa ruptura com a mãe, muitas jovens mulheres associam a figura materna ao arquétipo da mulher vingativa, possessiva e devoradora, que elas precisam rejeitar para sobreviver. A mãe verdadeira pode ou não incorporar essas características, mas a filha as internaliza como um construtivo de uma mãe interior. De acordo com Jung, essa mãe interior começa a funcionar como uma figura da sombra, um padrão involuntário, inaceitável para o nosso ego. Como não podemos aceitá-lo em nós mesmas, nós a projetamos no outro. A imagem do ogro que negligencia a própria filha ou mantém prisioneira é projetada sobre a mãe, que deve ser morta. A madrasta, como no conto de João e Maria, transforma-se na bruxa má e encontra a morte sendo lançada ao forno. A relação mãe-filha e a separação da mãe é tão complexa que, na maior parte da literatura feminina, nos contos de fada,
a mãe está ausente, morta ou é a vilã. Outro subtítulo: A mãe terrível e o feminino negativo. Há dois polos de expressão do arquétipo da mãe: a grande mãe, que incorpora acolhimento, nutrição e proteção sem limites, e a mãe terrível, que representa incapacidade de agir, sufocamento e morte. Esses modelos arquetípicos são elementos da psique humana que se formam em resposta à típica dependência humana durante a infância. Na maioria dos casos, a mãe é o principal objeto da dependência do bebê, e a tarefa da criança é passar dessa fusão simbiótica para a separação, a individuação, a autonomia. Se a mãe foi percebida pela criança como a fonte de acolhimento e apoio, a criança vai experimentá-la como uma fonte, uma força positiva. Se ela for percebida como negligente ou sufocante, a criança vai experimentá-la como destrutiva. Na idade adulta, muitas pessoas respondem ao poder feminino e muitas vezes a própria mãe, nos termos do arquétipo da mãe terrível. Não consegue entender que a vida de sua mãe está inserida num contexto histórico e familiar, nem compreendem quais eram as oportunidades para as mulheres em sua época. Assim, acabam por internalizar as falhas dela como parte da mãe negativa interior. Houve um tempo em que a mulher assertiva, exigente e determinada era vista como uma megera devoradora, Bette Davis, por exemplo. E a mulher que se queixava da falta de oportunidades era vista como uma chorona passiva. Algumas filhas aprenderam com a mãe uma forma sutil de odiar a si mesmas e de fazer concessões. Hoje, elas lutam para se libertar dessa imagem tão nociva. Uma menina espera que a mãe lhe dê pistas sobre o significado ser mulher. E se sua mãe for impotente, a filha se sentirá humilhada por ser mulher. Em seu desejo de não ser como a mãe, ela pode batalhar pelo poder às custas de outras necessidades. Muitas filhas vivem enfurecidas com a mãe por terem aceitado de forma passiva e rápido demais a ideia de que o que tiver que ser será. Assim, a menos que a filha torne consciente, essa reação inconsciente continuará a agir em reação à mãe. A filha foge da mãe devoradora, que através do ciúme e da inveja que sente dos talentos e da potencial liberdade de sua filha, tenta aprisioná-la. Ela se distancia da mãe, que é excessivamente julgadora e rígida, e não lhe oferece apoio. Afasta-se do arquétipo de mártir da mãe, que sacrificou a própria vida pelo bem-estar do marido e dos filhos. A amargura da mãe, em razão de seus sonhos despedaçados, pode irromper em fúria ou num comportamento passivo-agressivo em relação à filha, que teve mais oportunidades. Uma mãe que se encaixa no estereótipo da mulher raivosa e histérica, que lança pratos na parede enquanto vê a própria vida se esvair, encarna a deusa Kali, que está repleta de raiva destruidora. Kali-Ma, a deusa tríplice hindu da criação, preservação e destruição, é conhecida como a Mãe Sombria. Ela é a imagem arquetípica básica da mãe do nascimento e da morte, ao mesmo tempo útero e túmulo, dando a vida a seus filhos e tirando-a. Ela é o antigo símbolo do feminino, retratado de milhares de formas diferentes. Segundo Marija Gimbutas e Mellin Storm, as religiões matriarcais foram reprimidas e desvalorizadas pelas religiões patriarcais nos últimos 6.500 anos. O poder de Kali foi forçado à clandestinidade, do mesmo modo que os talentos, as habilidades e a energia das mulheres foram reprimidos quando elas se submeteram a papéis de gênero que as deixaram deprimidas e suicidas.
Quando a fúria de Kali não é expressa ou canalizada de maneiras criativas, ela se transforma na sombria e devoradora estagnação de uma vida não vivida. É a raiva, né? Abrindo um parênteses, a raiva que é vista como algo ruim, né? Como loucura. E aí tanta repressão da raiva causa muitas questões. E a raiva nada mais é que uma energia de impulsionamento e de força criativa, se assim você está consciente dela e você escolhe esse direcionamento, aprende como fazer isso, né? E o fato da gente achar algo, alguma coisa, algo errado, ou alguma coisa feia, e alguma coisa que é inadmissível se manifestar, a gente faz esse processo que ela falou aqui da repressão. E aí, em algum momento, é como uma panela de pressão. Em algum momento ela vem à tona, né? Ela precisa, essa energia, ela precisa ser manifestada. Então, quando a gente sai desse conceito de certo e errado, e aí a gente compreende que a energia da raiva, ela só é uma energia de impulsionamento, e a gente começa a olhar para a gente e a compreender que a gente pode manifestar ela de uma forma saudável, de uma forma criativa para nos impulsionar a realizar ou coisas importantes para nós, né? Então, trazendo esse adendo para que a gente vá desconstruindo tudo isso que foi construído durante muito tempo e reprimido também. Então, por isso que o caminho do autoconhecimento e muitas vezes tratamentos, né? Eles são extremamente importantes para que a gente vá limpando essas memórias de dor e consiga direcionar isso com muito mais qualidade, de uma forma muito mais saudável, certo? A maioria das mulheres mal consegue esperar para se distanciar da mãe raivosa e negativa. Todos ouvimos mulheres que dizem: Eu não quero ser como a minha mãe de jeito nenhum. Não quero ser nem parecida com ela. Algumas mulheres têm medo, não apenas de ser como sua mãe. Na verdade, elas têm medo de se tornarem sua mãe. Esse medo, a matrifobia, é tão profundo em nossa cultura que muitas vezes a mãe é deixada sentindo-se abandonada, desvalorizada e totalmente rejeitada quando os filhos saem de casa. O abandono da mãe. Abandonar a mãe pode dar a sensação de traição, não apenas da mulher que é a mãe, mas da filha também. A primeira vez que qualquer mulher toma conhecimento do que é calor, nutrição, ternura, segurança, sensualidade e reciprocidade é com sua mãe. Esse primeiro acolhimento de um corpo feminino por outro pode em algum momento ser negado ou rejeitado, sentido como possessivo, sufocante, como uma armadilha ou um tabu, mas é, no início, o mundo inteiro. Muitas mulheres têm um forte desejo de se deslocar da mãe, mas ao mesmo tempo sentem uma intensa culpa por superá-la. Susan, uma jovem de 20 e poucos anos, iniciou uma carreira de sucesso no mundo dos negócios e tem um relacionamento amoroso e gratificante com um homem com quem se casará em breve. Sua mãe está divorciada há 17 anos e nunca teve a satisfação de seguir uma carreira de sua própria escolha. Trabalhou muito para sustentar os filhos sozinha, buscando empregos que fossem financeiramente recompensadores, em vez de uma carreira que lhe trouxesse realização pessoal. Agora, já com 50 e poucos anos, ela se vê sem direção e está deprimida, o que acaba afetando as escolhas de Susan em relação a expandir seu negócio e ter um filho. Susan sente que nunca poderá ser feliz ou bem-sucedida até que a mãe esteja feliz e segura e se ressente da recusa da mãe em criar uma vida melhor para si mesma. Sempre senti que não vou conseguir ser feliz enquanto minha mãe não reorganizar a vida dela, diz Susan. Ela mora com uma minha irmã, é incapaz de se sustentar financeiramente e emocionalmente.
e duvido que algum dia ela venha a ser feliz. Me sinto culpada por ter um ótimo relacionamento e sei que não permito que meus negócios cresçam, porque não quero ser bem-sucedida demais. Por um lado, quero mostrar à minha mãe que posso fazer o que ela não conseguiu, mas por outro, tenho certeza de que meu sucesso a destruiria. Toda vez que Susan lhe telefona e lhe conta sobre um novo cliente, sua mãe muda de assunto e começa a falar sobre a irmã ou os sobrinhos de Susan. Susan se sente desvalorizada e menosprezada pela mãe. Lamento o fato de que nunca poderá compartilhar com ela suas conquistas e sua felicidade. Ao mesmo tempo, acha que traiu a mãe por ter ido muito além dela. Sente-se culpada pelo próprio sucesso e tem raiva do fracasso dela. Sente ansiedade por ser diferente da mãe. Essa culpa e essa fúria já a levaram à depressão. Mas hoje ela está motivada a ver a mãe como uma pessoa distinta e a aceitar as escolhas dela no contexto das circunstâncias de sua vida. Muitas filhas se distanciam da mãe devido à incapacidade da mãe de apoiar sua individuação e seu sucesso. Harriet Goddard Lerner relata o caso de uma cliente, que ela escreve aqui como J, né? Cuja mãe não pôde comparecer à sua formatura por conta de uma crise de enxaqueca. Sua filha havia se graduado com louvor quando J revelou que estava pensando em fazer um mestrado. A mãe mudou de assunto e começou a falar sobre a filha de uma amiga que tinha acabado de entrar para a medicina. A mãe não queria reconhecer a competência da filha, nem ouvir sobre seus objetivos para o futuro, porque apenas ressaltavam sua própria inadequação. Infelizmente, esse é um tema universal. Uma mãe que tenha tido seu desenvolvimento e seu crescimento pessoal interditados pode ignorar ou desvalorizar a competência da filha, ou talvez faça o contrário, encorajando a filha a se julgar especial ou superdotada e desfrutando de suas conquistas como se fossem dela também. Muitas mães transmitem mensagens contraditórias e ambivalentes às filhas, algo como: não seja como eu, mas seja como eu. Ou seja bem-sucedida, mas não muito. Não é de admirar que a mulher rejeite o feminino em favor do masculino, que parece valorizar sua independência e suas conquistas. Separação da boa mãe. Talvez a mãe mais difícil de se deixar seja a divertida, a acolhedora e solidária, que é um exemplo positivo. Separar-se desse tipo de mãe é como partir do jardim do Éden, deixar para trás um estado de inocência, vínculo e conforto para ingressar num mundo de incerteza. Mas mesmo a boa mãe, que é um exemplo positivo, pode aprisionar a filha sem querer. Se encará-la como uma divindade suprema com a qual deve se comparar, a filha talvez precise repudiar a mãe para conseguir encontrar a própria identidade. Alison, de quase 30 anos, vem de uma família estabelecida na Nova Inglaterra. Sua mãe é uma executiva bem-sucedida de um banco, ativa em sua comunidade e muito amorosa. Ela encorajou a filha ao longo de sua carreira numa das melhores universidades do país, apoiando-a em sua mudança para a costa oeste dos Estados Unidos a fim de estudar teatro. Alison sente muita saudade da mãe, mas não quer morar na mesma cidade que ela, viver sob sua sombra. Não quer mais ouvir as comparações entre ela e a mãe, ou sentir culpada por ser diferente dela. Após cada conversa telefônica, sente a profunda perda da intimidade que antes compartilhavam e fica deprimida por ter escolhido uma carreira que é a antítese da vida estável da mãe. As duas não são mais a mesma coisa. Em sua luta para se separar da mãe, Alice começou a encontrar a profundidade e a textura emocional necessárias para seu trabalho como atriz. Essa separação e a dor que a acompanha foram um primeiro passo essencial na descoberta de seus talentos artísticos. Muitas mulheres têm medo do termo feminino, como se tivesse se tornado uma palavra maculada.
Algumas sentem que a obrigação de cuidar dos outros é inerente à sua definição. A sociedade sempre encorajou as mulheres a viver através dos outros em vez de encontrar realização própria. Catarine, uma mulher de quase 50 anos, afirma: preciso grifar isso, gente. A sociedade sempre encorajou as mulheres viver através dos outros em vez de encontrar realização própria. Catarina, uma mulher de quase 50 anos, afirma: as imagens do feminino que nos eram apresentadas na minha infância ou eram do objeto sexual, Marilyn Monroe, ou da grande e abnegada provedora. De uma forma ou de outra, você acabava sendo a grande teta. Tenho medo de perder minha independência ou que tirem vantagem de mim se eu for vista como feminina. O perigo surge quando a filha que rejeita o feminino negativo, incorporado pela mãe, também nega os aspectos positivos de sua própria natureza feminina, como o lúdico, a sensualidade, a paixão, a intuição e a capacidade de acolher e criar. Muitas mulheres que tiveram uma mãe raivosa ou emotiva procuram controlar a própria raiva e as próprias emoções para não serem vistas como destrutivas e castradoras. Essa repressão da raiva muitas vezes as impede de ver as injustiças presentes num sistema definido pelos homens. As mulheres que consideravam a mãe supersticiosa, religiosa ou antiquada descartam os aspectos obscuros, misteriosos e mágicos do feminino em favor da análise fria e da lógica. Um abismo é criado entre a heroína e as qualidades maternas dentro dela. Esse abismo tem que ser curado mais tarde na jornada para que ela possa alcançar a plenitude. A rejeição do corpo feminino. Mãe, escreva ao lar, estou sozinha e me dê meu corpo de volta. Susan Griffin, Mother and Child. A rejeição do feminino ocorre nas duas direções, de filha para mãe e de mãe para filha. Quando a menina entra na puberdade e descobre a própria sexualidade, a mãe pode rejeitar ou menosprezar o corpo físico da filha ou pode invejar sua juventude e beleza, ativando na jovem mulher sentimentos de vergonha ou de competição. Muitas meninas percebem o medo que a mãe tem delas como sinais de rivalidade em busca da atenção do pai. O pai de uma menina também pode se sentir desconfortável com a sexualidade incipiente da filha, reduzindo cada vez mais o tempo que passa com ela. A jovem experimenta a tradicional dicotomia santa-prostituta. É vista como tabu pelo pai e como rival pela mãe. E para não desagradar os pais, a jovem mulher pode reprimir sua sexualidade emergente até sair de casa. Ou pode ficar com tanto medo de sua sexualidade que acaba se casando com o primeiro homem pelo qual se apaixona. Tanto a mãe quanto o pai têm um controle sobre o corpo dela. Suspeito que esse seja o início da rejeição da mulher à sua sabedoria corporal instintiva. A maioria dos corpos femininos oferece às mulheres pistas para que saibam que tem algo de errado na vida delas. Mas, quando começam a ignorar o próprio corpo, elas desmerecem a intuição em favor da mente. Quando uma adolescente percebe que os pais estão desconfortáveis com os sinais exteriores de sua sexualidade emergente, ela pode rejeitar seu corpo em transformação. Talvez use a comida para entorpecer os sentimentos de inadequação, o álcool, sexo ou drogas para aliviar a confusão e a dor de ser inaceitável. Ela pode perder a capacidade de reconhecer as limitações do próprio corpo, sofrendo com as dores e doenças à medida que cresce,
essa ruptura entre corpo e mente. As mulheres acessam sua espiritualidade através do movimento e da consciência corporal. Por isso, a negação do corpo inibe o desenvolvimento espiritual da heroína. Ela então ignora sua intuição e seus sonhos e se volta às atividades mentais, que são mais seguras. Sara, de quase 40 anos, é candidata a um doutorado em antropologia. Quando começou a fazer terapia, passou a sentir uma dor lacinante e recorrente na lateral do corpo. O médico disse que não havia nada de errado fisicamente com ela, mas Sara passava dias sem conseguir se mexer. Trabalhamos juntas com exercícios de relaxamento para liberar o estresse associado à produção de sua tese, quando sugeri um exercício de imaginação ativa para perguntar à sua criança interior o que estava acontecendo dentro do corpo dela. Sara teve então uma forte experiência de sua garotinha aos 9 anos. Essa parte dela queria sair para brincar de cabeça para baixo num trepa-trepa. Ela passou 20 minutos brincando alegremente com o seu eu mais jovem. Depois voltou para o consultório e caiu no choro. Ela se deu conta de que, em seu esforço acadêmico, perdera esse seu aspecto lúdico. Falou de ser capaz de fazer tudo sozinha. Explicou que tivera um relacionamento maravilhoso com uma mulher, mas que ela se mudou para o Alasca a milhares de quilômetros de distância de onde Sara morava. E Sara, a mais forte, estava realizando seus objetivos por conta própria. Não queria ser como a mãe, dependente de um cônjuge, mas o lado esquerdo de seu corpo ainda doía. Então eu lhe perguntei o que seu corpo estava lhe dizendo. Nas palavras de Sara, neguei uma parte muito grande de mim mesma, não apenas minha criança interior, a que gostava de brincar, mas a parte do meu eu adulto que é acolhida, ao ar livre pela natureza. Adoro fazer caminhadas, mas não tenho tido tempo para isso. Também adoro crianças, mas não há nenhuma em minha vida. Meus estudos não têm me permitido fazer as coisas de que gosto. Me tornei uma mulher forte, mas não tenho ninguém para acolher e não sei ou não lembro como acolher a mim mesma. Tenho medo de que, se eu pedir o apoio a familiares ou amigos, eles pensem que sou fraca. Como são vistas como manipuladoras ou fracas quando reconhecem as limitações de seu corpo físico, as mulheres aprenderam a ignorar a dor para acompanhar os homens. Assim, o corpo feminino é tanto um objeto de desejo quanto de desdém. A rejeição ao corpo feminino, que em nossa cultura tem origem no Antigo Testamento, na representação de Eva como uma sedutora, é reforçada nas religiões dominadas pelo masculino através de tabus sobre a sexualidade feminina há mais de 5.000 anos. O gênero da mulher é usado como desculpa para excluí-la do poder, tanto nas instituições políticas quanto nas religiosas. A artista performática Sherry Gelke, acho que é assim, cresceu num ambiente religioso dominado por homens e, e deidades masculinas. Aos 4 anos, deu-se conta de que seu corpo definiria seu destino. Meu pai, meu avô, meu bisavô e meu irmão são todos ministros luteranos. Meu irmão é a quarta geração de ministros. Aos 4 anos, tive meu primeiro pensamento feminista ao perceber que não poderia seguir os passos do meu pai porque era menina. Naquele momento, eu soube que o cristianismo havia me traído por causa da minha carne. No cristianismo, o espírito e a carne foram separados. As mulheres são a carne e o Deus masculino é o espírito. A única maneira de alcançar o espírito é negar a carne, transcendê-la e morrer. Bem, eu não acredito nisso. A mãe de Cherry foi uma força invisível em sua vida. Todo o meu trabalho foi sobre meu pai, tentando recuperar o poder que me foi roubado pelos homens.
Encontro inspiração no movimento da espiritualidade feminina, porque a deusa é uma deidade com a qual consigo me identificar. O corpo dela e o meu são um único corpo. O poder dela e o meu são um só. E os homens não podem tirar isso de mim. Rejeitada pela mãe. Uma mulher que se sentiu rejeitada pela mãe, seja por ter sido dada para a adoção ou porque a mãe sofria de uma doença, de depressão ou de alcoolismo como fuga, se sentirá profundamente desamparada e continuará a procurar o que nunca teve. Ela pode se comportar para sempre como uma filha buscando aprovação, amor, atenção e aceitação de uma mãe incapaz de lhe proporcionar essas coisas. Se a experiência foi de uma mãe ausente ou ocupada demais para lhe dar atenção, pode ser que ela saia em busca de um exemplo feminino positivo. Talvez uma mulher mais velha com a qual possa criar laços. Lila, uma mulher negra de quase 40 anos, lembra-se da própria mãe como uma mulher que estava sempre ocupada demais, tendo filhos para lhe dar qualquer atenção. Ela vivia exausta. Para ela, eu era apenas um borrão, mas minha tia S me enxergava. Ela sabia quem eu era e me disse que eu era alguém. Ela me deu esperança e me ensinou a acreditar em mim mesma. Toda vez que ela me olhava nos olhos, eu me sentia linda. Tia S me dizia: Garota, você vai longe, você é especial. Eu mal podia esperar para sair de casa e provar que ela estava certa. Se a mulher se sente alienada ou rejeitada pela mãe, antes de continuar, é muito importante, é muito forte essa fala, né? Garota, você vai longe, você é especial. Vai longe. Para onde? O que significa ir longe? Não o que você aprendeu. Acho que a gente tem que se perguntar isso agora, sabe? Respirar. O que é ser longe? O que é dar certo? O que é ser uma mulher bem-sucedida? Eu acredito que essa reflexão cabe a nós a começar a construir isso de fato conectado com essa energia feminina. E você é especial? Não, nós não somos especiais. Não somos especiais. Porque especial te coloca num altar, num lugar diferente, em relação ao outro. E todos nós somos, sim, essenciais. E ser essencial é se conectar com quem você é de verdade, é encontrar essas partes perdidas, é se resgatar, descobrir essa, esse ser único que nós somos, essa essência que ficou perdida enquanto a gente tentava ir atrás de todo um padrão para ter esse reconhecimento, essa aprovação, ou seja o que for. Então, não, nós não somos especiais, mas todos nós somos essenciais. E a conexão com essa essência, com quem nós somos de verdade, se faz necessária. E ela é um mergulho interno para que a gente se encontre e aprenda quem nós somos. Se a mulher se sente alienada ou rejeitada pela mãe, pode inicialmente rejeitar o feminino e buscar o reconhecimento do pai e da cultura patriarcal. Os homens estão em uma posição de força, então as mulheres procuram nos homens o apoio para se fortalecerem. Nossa heroína decide então se identificar com um poderoso e onisciente masculino. Primeiro é beber água, desculpa, gente. Primeiro, ela aprende os jogos vertiginosos do pai, as estratégias de competição, vitória e conquista.
tenta provar que é capaz de estar à altura de um padrão criado pelo homem, branco e a sua imagem e semelhança. No entanto, por mais bem-sucedida que seja, mais cedo ou mais tarde, ela descobrirá que ainda é subestimada e sobrecarregada de trabalho. Ela começa a se questionar sobre o que aconteceu com os valores femininos. De acordo com a terapeuta junguiana Jeanette, o consciente coletivo de nossa cultura, composto pelas inúmeras suposições que dominam nossos valores, percepções e escolhas, é fundamentalmente masculino. O inconsciente coletivo de uma sociedade patriarcal, a fonte de seus grandes sonhos, carrega os valores excluídos da consciência e, portanto, tem um viés feminino, matriarcal. Hoje, os indivíduos criativos são levados a abandonar a ganância patriarcal e descer ao obscuro reino materno para trazer à tona o que pressiona para nascer a luz da consciência de uma nova era. Nesse ponto da jornada, a mulher pode tentar curar a ruptura original com sua mãe e recuperar a relação mãe-filha num contexto mais amplo. Ela tentará encontrar deusas, heroínas e mulheres criativas contemporâneas com as quais possa se identificar e que lhe ensine sobre o poder e a beleza femininas, enriquecendo a experiência de sua própria autoridade e desenvolvimento. Por fim, ela encontrará a cura na Grande Mãe. A esse respeito, Kate Carlson escreve: não importa se pensarmos na deusa como um ser personificado ou como uma energia que nasce e flui dentro das mulheres e entre elas. A imagem da deusa é um reconhecimento do poder feminino que independe dos homens e não é proveniente da visão patriarcal das mulheres. A deusa reflete para nós o que tanto falta à nossa cultura, imagens positivas de nosso poder, de nossos corpos, de nossas vontades, de nossas mães. Olhar para a deusa é nos lembrarmos de nós mesmas, é nos imaginarmos plenas. E assim ela termina o capítulo 1. E eu quero saber de você, como é importante, né, a gente refletir sobre várias questões. Capítulo 1, a separação do feminino, a primeira fase da jornada da heroína. Me conta nos comentários como esse capítulo reverberou em você, quais foram os questionamentos que você teve, quais foram as dúvidas, quais foram o seu sentir, quais foram as suas percepções e ganhos de consciência sobre você mesmo. Vou ficar muito feliz de poder saber e a gente poder conversar sobre isso. E aí, no próximo vídeo, a gente vai para o capítulo 2, que é a identificação com o masculino. Um grande beijo em seu coração. Até a próxima. Até breve.